Hora de saúde, longevidade, entrar em campo. Já ganhou espaço aí na sua vida, né? Sexta-feira você liga o rádio, se conecta conosco para acompanhar aqui sempre profissionais competentes compartilhando conhecimento. E hoje não vai ser diferente. Mais uma vez recebemos o Dr. Washington Bruno, ele que é psiquiatra e vai conversar sobre burnout. A gente tem escutado tanto essa expressão, mas ele vai explicar em detalhes e você já pode participar no 99803-5580. Doutor Washington, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa bancada. Boa tarde, agradeço de novo a oportunidade, né? Vamos falar sobre um tema importante hoje, porque trabalhar todo mundo trabalha. Lidar com os estresses do trabalho nem sempre a gente consegue. Pois é pouco. Mas é um tema importante exatamente para a gente conseguir entender um pouco. Eu vou fazer um link com o tema agora da notícia, inclusive, que foi falado, né? A gente vai falar de burnout. O burnout ele se caracteriza por um esgotamento, né? Um esgotamento emocional diretamente relacionado ao trabalho, né? Então vamos pegar um exemplo, né? Vocês acabaram de elogiar os profissionais, né? Os policiais, né? Da DHPP que fizeram esse trabalho de investigação, então, né? Fazendo esse trabalho de investigação. O trabalho policial, por exemplo, é um dos trabalhos que tem um alto índice de estresse envolvido, né? E não é raro o adoecimento, né, dos profissionais que estão ali, né, exercendo essas funções. Geralmente, para a gente desenvolver, para se desenvolver, na verdade, um quadro de burnout, é necessário que exista uma sobrecarga que tem a ver com fatores pessoais, de como o indivíduo lida com aquelas situações estressantes, associada aos fatores estressantes que aquele trabalho acarreta, né? Então, usando esse exemplo do trabalho policial, por exemplo, é muito comum que exista uma pressão muito grande, nesse caso, inclusive, uma pressão social, né? Uma pressão muito grande sobre resultados, o contato constante com situações de tragédia, situações de degradação humana, de risco, inclusive, à própria vida. Então, são situações que podem gerar, né, um nível de estresse excessivo ao ponto de o indivíduo não conseguir lidar com aquela situação de uma vivência constante, né, do estresse. E o burnout ele é caracterizado exatamente por essa estafa que leva a uma sensação no indivíduo de que ele não consegue exercer bem a sua função. Uma sensação de que eu não estou sendo produtivo ou de que, de alguma maneira, eu não estou conseguindo me encaixar naquele ambiente. E aí, por consequência, né, esse sentimento vai levando a um negativismo ou um chamado cinismo em relação ao trabalho, né, em relação à relação de trabalho. Então, o indivíduo passa a apresentar sinais de que estar ali é desconfortável. Ele passa a agir com os outros profissionais que com ele trabalham de maneira, às vezes, hostil, ríspida. Ele passa a tratar as pessoas que ali precisam daquele serviço ou daquele trabalho, às vezes, de uma maneira não tão humana ou não tão civilizada. Então, há uma perda, né, do contato humano exatamente por uma sensação de estafa muito grande. Os casos de assédio, ele pode prejudicar ou se tornar mais evidente isso, ou acelerar esse processo? Tem muito assédio moral em muitos locais. É extremamente importante, na verdade, esse tema, né, do assédio. Os assédios, de maneira geral, eles são sempre muito deletérios, pensando na questão do como o indivíduo consegue lidar com aquele ambiente. Então, assédio sim acelera um processo de aumento do estresse, pode fazer com que o indivíduo perca aquele ponto de contato e de prazer com o ambiente de trabalho, e isso faz com que haja um retraimento maior, né? E o prejuízo geralmente acontece com mais intensidade e mais facilidade. É muito comum, inclusive, que indivíduos que sempre fizeram bem aquele trabalho, que conseguiam lidar com os níveis naturais de pressão daquela função, passem a realmente, a partir daquele estresse relacionado ao assédio, o assédio moral é muito comum, outros tipos de assédio também, passa a apresentar uma dificuldade de se manter naquele ambiente. Um pouco antes, aqui no programa, não sei qual foi o assunto que a gente levou a isso, eu sei que era a questão da mulher, tá? E eu dei uma explicação antropológica, né? Que é real, que é numérica, né? Ela é muito simples assim. Se uma pessoa nascesse junto com Jesus Cristo, né? No ano zero, e vivesse até 1950, que é uma data marcada, o fim da Segunda Guerra Mundial, ela sobrevivesse esses 1950 anos, né, ela teria experimentado apenas 10% de todas as transformações que existem até hoje. Significa que de 50 até agora, as transformações no mundo, 9 por 1.
esse conjunto de mudanças e de 1950 tem muita gente viva aí, né? Os nossos pais, nossas mães, estão aí. Eu sou ali pertinho, só dá 14 anos de diferença, né? E dependendo do local que você está, você passa por todo esse processo, né? Esse conjunto de transformações desse novo mundo que surge a partir de 1950, ele pode impulsionar ainda mais esse comportamento? Pode impulsionar, na verdade, o excesso, tanto de informações, né, pelas mídias sociais, hoje em dia. E de necessidades, claro, né? Das comparações que geram necessidades que não são verdadeiras, inclusive, né? E isso pode gerar, sim, um adoecimento. Isso pensando em saúde mental como um todo, né? Existe um impacto direto disso também nos ambientes de trabalho, porque as relações de trabalho mudaram muito nesse período, né? Se nós pegarmos, você falou do período pós-guerra, vamos pegar ali do final da década de 80, um pouco menos aí para cá, o quanto que se acelerou ainda mais com a questão dos computadores, depois da internet, e aí as relações de trabalho mudaram muito, os contatos, né, humanos mudaram muito, né? Se nós pegarmos depois, né, com a pandemia, mudou-se mais ainda as relações de trabalho, então com mais ambiente de teletrabalho, menos contato social e pessoal, uma impessoalidade que faz com que o indivíduo acabe se isolando muito e diminua a capacidade de comunicação, de resolução de conflitos. Então tudo isso com certeza influencia. E esse é um ponto importante, né, quando a gente fala de burnout também, porque existe, já que a evolução ela vai acontecer, as mudanças vão acontecer, existe uma necessidade de que tanto as empresas, as instituições se moldem, se organizem para oferecer condições melhores, inclusive de trabalho, para oferecer uma capacidade, uma possibilidade maior, né, de uma integração verdadeira, humana e social, mas o indivíduo precisa se colocar nessa posição. Né? Quando a gente fala de burnout, não é uma relação, porque agora há pouco nós falamos do exemplo dos assédios, né? Assédio moral. Então, quando se fala de burnout, a questão não é só um trabalho ruim que me deixa mal e doente. Pode ser a minha inadequação com um trabalho que tem lá seus níveis de exigência que me fazem adoecer. Então, existe uma relação aí de necessidade e uma relação que precisa ser compreendida por cada indivíduo. A minha saúde mental ainda é a minha obrigação, independente do ambiente em que eu viva. Mas, doutor, ouvindo o senhor falar, e a importância dessa conscientização das empresas? Porque não é difícil, não é, professor, ver mudança no objetivo de cada função, uma cobrança excessiva, uma mudança, né, até não acordado inicialmente, críticas intensas, também esse olhar para o contratante, para a empresa e a responsabilidade, porque a gente também tem visto casos judiciais das empresas sendo responsabilizadas. Como é que faz para tentar encontrar esse equilíbrio e até onde a responsabilidade também da empresa por ter esse perfil? Como eu disse agora há pouco, é compartilhada essa responsabilidade, né? A gente não pode olhar só por um ou outro lado. A empresa tem por obrigação. Empresas e instituições, eu falei instituições porque envolvem governos, né? ONGs, né? Então todas as instituições de maneira geral. Há uma obrigação de, nessa evolução que nós falamos agora há pouco, desenvolver meios para diminuir o estresse no trabalho. Então, um deles é previsibilidade, você acabou de falar, né? As mudanças constantes, né? Numa função de trabalho ou nas necessidades ou nas capacidades. Então, esse é um ponto importante. Previsibilidade, espaço de comunicação. Abrir espaço para que haja uma comunicação aberta e que se discuta possibilidades de melhora, inclusive com uma participação direta, né, dos funcionários, dos trabalhadores que estão inseridos naquele meio. Um RH que deveria organizar isso, doutor? Via de regra deveria ser, infelizmente, aí a gente tem empresas de portes diferentes aí, né, então empresas micro, pequenas empresas às vezes não tem um RH bem constituído, então abrir esse espaço... também, né, o presidente de uma empresa não vai pedir autorização para o RH para mandar um WhatsApp para o funcionário no fim de semana, né? Exato. Então, assim, tem uma política que precisa ser bem estabelecida, né, de trabalho que envolva boas práticas, né, e boas práticas de relacionamento de trabalho envolvem limites. Tempo, horário de trabalho bem estabelecido, capacidade de comunicação, estímulo ao trabalhador para que ele também tenha uma vida mais saudável. Então, todas essas medidas são muito importantes. Inclusive, é uma tendência que as empresas comecem a oferecer, inclusive, apoio psicológico, né? É muito comum que, no contexto de trabalhos, né, ter lá um plano de saúde, uma coisa ajude também nesse processo, já que, às vezes, na rede pública ainda existe, infelizmente, uma dificuldade de acesso, né? Então, todas essas medidas podem trazer um benefício grande, sim, e é sempre uma obrigação da empresa oferecer. A contrapartida do indivíduo
conseguir entender os seus limites. Esse é o grande ponto, né? Se eu não entendo os meus limites, é sempre confortável para aquele que pedir mais se um limite não foi colocado. Porque eu entendo que quem faz consegue fazer. Então, se o indivíduo não consegue colocar limite no trabalho que consegue fazer e se sobrecarrega sem deixar claro isso, esse processo de adoecimento ele ocorre com mais facilidade também. Então, um meio importante é trabalhar essa questão no ambiente de trabalho, inclusive. Tem algumas tem coisas... também o medo de eu perder o emprego, né? Pois é, justamente nessa linha. Com Tem algumas certeza. coisas que a gente convive com ela, parece que existiu para sempre, né? Como ter celular hoje. A minha geração, por exemplo, boa parte da vida não tinha celular. Só que hoje a gente imagina que sempre teve, né? Estou falando isso só para a gente entender. Pela primeira vez que se utilizou produção por quantidade foi em 1914 com a implantação do Fordismo. 1914, gente, na história da humanidade. Até 1914 não se exigia produção por quantidade, e sim era discutida a qualidade. Tinha alfaiates, por exemplo, que levava 6 meses para fazer um terno. E era pago caríssimo, porque ele gastava mais tempo, ele tinha todo um charme, né? A partir de 1914, se levasse 6 meses, o cara não queria mais esse terno. Existe uma mudança. E tem uma palavrinha que a gente utiliza hoje, que a gente acha que sempre existiu, ela é de 1982, custo-benefício. Tá? Até 82 não usava o termo custo-benefício, foi em 82 que começa a utilização do custo-benefício. Dá uma olhada que essas duas coisas hoje estão presentes na mesma pessoa. Tá? Você trabalha com quantidade e com custo-benefício o tempo todo. Por isso que algumas pessoas têm 5 empregos, 6 empregos. Né? Você imagina... Sou eu. Você imagina a estrutura humana. Eu não resisti, professor. E a gente pega de 14 para agora, nós estamos em 24, seria 110 anos. Em apenas 110 anos, essas duas coisas transformou completamente a humanidade. Todo o sistema de trabalho hoje está pesado nisso. Burnout sempre existiu, doutor? Foi identificado quando? Ou sempre teve? Ele ganhou um nome? Sempre existiu e sempre, talvez antes, sempre foi um fator de adoecimento, inclusive com risco de outras doenças, risco de depressão, ansiedade, né, grave, suicídio. Né? Ele traz sintoma físico também, né? Gastrite, tem umas coisas assim também, né? Pode trazer sintomas físicos. Na verdade, assim, existe um comprometimento geral do funcionamento do indivíduo, geralmente relacionado ao trabalho. Né? Tem que ter uma correlação com o trabalho bem estabelecida. Só para a gente diferenciar, então, isso, né? Já que a gente está falando do burnout sempre existiu ou não e dos sinais, o burnout ele se diferencia exatamente por essa relação direta com o trabalho. Então, se o indivíduo, depois de um dado período apresentando essa exaustão no trabalho, passa a ter prejuízo em outras áreas da vida, socialização, família, isolamento, a gente já tem algo a mais aí. Né? Muito provavelmente se desenvolveu, por exemplo, um episódio depressivo, uma depressão. Então, já tem outros aspectos que não são do trabalho que estão comprometidos. Então, essa diferença é importante fazer porque muda tudo, até o tratamento, muda as abordagens. E, via de regra, o burnout, esse esgotamento, existiu desde sempre. Vamos pegar o exemplo do Fordismo, né, que o professor falou. Imagine essas fábricas em que o indivíduo fazia a mesma função repetidamente, que tinha uma jornada de trabalho estendida muito grande, não tinha um limite, não tinham leis trabalhistas ou uma organização nesse sentido de colocar limites. O indivíduo era, assim, colocado numa situação de sobrecarga extrema e isso era normalizado, né? Então, essa normalização do excesso do trabalho, com certeza trouxe, né, um quadro de burnout generalizado, se a gente pegar nesses períodos ali. O filminho lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que mostra ele sair desesperado, tá? O nível de estresse, a aceleração, aquela dificuldade de manter uma função estabelecida, né? Então, tudo isso mostra que existia uma sobrecarga. Então, sempre existiu. A questão é que nós passamos a nos atentar para isso nas últimas 2 décadas, principalmente, né? Em que se passou a entender que, olha, o trabalho ele pode adoecer, ou pelo menos a relação de trabalho pode adoecer. Então, se a relação de trabalho pode adoecer, passou-se a dar mais atenção para entender e criar medidas para que isso se tornasse algo mais positivo, para que esses prejuízos não acontecessem. Então, quando se desenvolve um quadro de burnout, o indivíduo pode ter um prejuízo grande. Essa semana eu recebi no consultório uma pessoa que falou exatamente isso. Não, fim de semana estava bem, estava ótimo, mas foi só entrar ali que eu senti aquele mal-estar, aquela ansiedade, aquele incômodo.
E aí os sintomas físicos podem acontecer, né? Sintomas ansiosos com sintomas físicos, palpitação, sensação de falta de ar, formigamento nas mãos geladas, sudorese, o suador excessivo. Então tudo isso pode acontecer também. E geralmente dentro dessa relação, né? A maioria das vezes, pelo menos em quadros que não se agravaram ou que não desenvolveram uma depressão, uma ansiedade associados, o indivíduo saindo ali no final de semana, o famoso sextou, que se falou agora há pouco aqui, o sextou é um... Já tô olhando pra ele. E, olha, pensando bem aqui agora, muito provavelmente o sextou surgiu exatamente porque já tinham muitos burnouts acontecendo, né? Então, sextou, graças a Deus, vou me livrar disso aqui, vou poder ficar já tem ali alguns 2 países dias de que paz. É quinta já, hein? Trabalha só 4 dias. Pessoas organizadas. Países não, existem algumas empresas e alguns locais do mundo que já é quinta-feira. Eu tenho amigos assim, inclusive. Eu, inclusive, não gostaria muito dessa ideia, não. Eu preferiria parar na quarta, aí você trabalha 2 dias, para dia, trabalha 2, final de semana, isso seria é maravilhoso. Privilégio dos médicos, doutor. Que susto, achei que era pra gente parar na quarta, até a segunda. Em relação a essas questões das patologias... Eu ia apoiar, tá? Só pra deixar claro. As patologias emocionais, ela é interessante, porque, assim, até Freud era tudo numa só, né? Não tinha divisão. Esse fracionamento, esse conjunto de nomes, ficou interessante para a questão do tratamento. São tratamentos específicos, né? Que a gente muitas vezes não percebe isso, mas até Freud só existia a pessoa que era mentalmente sã e o louco. Não existia 2 divisões, porque não era estudado. Se você não estava no comportamento padrão, loucura. Por isso que hoje a gente ainda não consegue classificar o que a gente está sentindo emocionalmente. O que a gente diz? Eu acho que eu estou ficando louco. E a gente traz ainda essa herança que era só os 2. É porque a palavra louco, ela resume tanta coisa. Porque ela foi a matriz única durante muito tempo. Todos os... E é interessante ali quando a gente começa a estudar Freud, né? A primeira observação que ele faz era a pressão que se exercia sobre a mãe para cuidar da filha. E o pai da representatividade. Aí vem a questão dos complexos de Édipo, de Vênus, tá? Justamente por essa... É o primeiro momento que você começa a abrir essa caixa preta, né? Da questão emocional. E eu acho que ainda tem muita coisa para abrir, não tem, doutor? Tem muita coisa para abrir, tanto que a descrição de burnout, ou considerar burnout uma doença relacionada ao trabalho, aconteceu recentemente, né? O CID-11, ano passado, que na verdade foi homologado, já vinha sendo discutido há um tempo. Então, a gente passa a dar atenção para aquilo que precisa de cuidado e que ainda não é cuidado, né? Então, a descrição de um transtorno mental, ele tem um fator social associado, mas a base é entender o sofrimento humano. Eu entendo o sofrimento humano, a partir disso eu tento compilar e organizar para que eu consiga dar um direcionamento que seja organizado também, né? E antes de Freud, realmente, né? Pelo menos, talvez já tivesse, sim, né? Algumas discussões nesse sentido, mas Freud realmente fez um impulsionamento muito grande, né? Dessa questão. E a partir daí passou-se a entender que as experiências humanas e o contato humano, a vivência humana adoecem, assim como cura. Então, a interface mais bela que se trouxe a partir daí foi essa, né? As relações, elas são adoecidas, mas as relações também podem curar e depende de um movimento que precisa ser meu, precisa ser interno, precisa ser um movimento genuíno de melhora, né? Então, realmente, foi uma mudança expressiva. E hoje a gente consegue abrir um pouco mais esse leque e pensar, por exemplo, nessa questão do burnout, entender um pouco questões que podem levar a esse adoecimento, né? Então, é muito comum que isso aconteça. Desde que a gente deu um nome de batismo para ele, desde que ele foi identificado, notou-se um aumento dos casos, segurando só essa régua, desde que foi, né, dado o nome de burnout, tem aumentado os casos? Na verdade, tem aumentado a sensibilidade para diagnóstico, né? Isso sim. Então, claramente vai aumentar os casos, mas não porque eles são mais frequentes, mas porque o diagnóstico é feito e talvez antes não fosse feito, não nessa nomenclatura, não da mesma maneira, né? Então, já se tratava burnout antes, só que se tratava dentro de um contexto em que eu não direcionava as medidas que fossem realmente terapêuticas para ele somente, né? Então, tratamento de burnout inclui psicoterapia, essa é uma abordagem importante, e as alterações relacionadas à vivência do trabalho, tanto para o indivíduo quanto no trabalho relacionado às empresas e instituições, né? Então, a partir desse momento, passou-se a entender que, olha, precisamos olhar um pouco mais para o contexto de trabalho.
Não adianta só tratar o indivíduo quando ele para no consultório em sofrimento, porque ele volta e o ambiente continua adoecido. Então essa foi a grande diferença, na verdade, a gente passar a ter um olhar mais compassivo e mais atento para as questões relacionadas ao trabalho. Isso, com certeza, já leva e vai levar a uma evolução muito grande das relações de trabalho, né? Isso tem acontecido com uma intensidade grande, realmente. 15 horas e 33 minutos, doutor Washington, para que a gente não interrompa as respostas, a gente vai fazer aquela pausa, repórter CBN, daqui a pouco Ficou a gente... interessante, o Washington vai parar o Dr. Washington agora. Então, Washington em dose dupla, a gente volta rápido. De volta, 15 horas e 38 minutos, sexta-feira, sai fácil, né, Washington Guimarães? 10 de maio de 2024, seguimos com saúde e longevidade para fechar mais uma semana de muita informação. Dr. Washington Bruno é o nosso convidado, psiquiatra. E doutor, tem muita pergunta chegando. Burnout é um assunto que movimenta. Eu vou começar com a Ana Clara. Marcela, posso mandar 3 perguntas? Pode, a gente vai tentar sintetizar. Inclusive o nome da música que vai tocar no Fantástico, né? Tá 3, vendo? né? Vai pedir música. Pode pedir, senhora, inclusive. Olha só, ela pergunta se é uma doença ou se é um distúrbio, a primeira pergunta. Na sequência, ela diz aqui, Marcela, pede para ele explicar alguns sintomas que são comuns, assim, como insônia, cansaço, algo que a gente possa identificar. E, por último, se tem cura. Tá Ana bom. Clara, um abraço para você. É um transtorno, a gente pode chamar de doença, não tem nenhum É a mesma coisa, problema. doutor? É um pouco diferente porque a abordagem muda, mas a gente pode chamar de doença, não tem problema, tá? Mas é um transtorno que leva a um sofrimento grande. Então, os principais sintomas são relacionados realmente ao trabalho. Então, aquele esgotamento que eu falei, aquela dificuldade de manter produtividade, o que leva a um sentimento de culpa e distanciamento, e a dificuldade de manter as relações de trabalho depois. Então, o contato com os outros profissionais, com a chefia, tudo isso fica prejudicado. Pode gerar muitos sintomas físicos e psíquicos. Então, pode gerar insônia, pode gerar irritabilidade, ansiedade, um sentimento de incapacidade ou impotência, pode gerar uma dificuldade de manter algumas relações sociais, mas via de regra, e aí para a gente diferenciar, quando isso se estende a outros fatores de vida ou a outras situações de vida que não estão relacionadas ao trabalho, a gente já precisa investigar se não tem um adoecimento a mais, se já não se desenvolveu uma depressão, ansiedade, um transtorno de ansiedade. Mas, via de regra, pode sim ter todos esses sintomas, na maior parte das vezes, durante o tempo de trabalho ou quando eu sou chamado a ele. E a cura? Ela perguntou aqui por último. Tem cura? Tem cura e não é muito difícil de tratar. Só que aí a gente precisa pensar exatamente na descrição que foi falada sobre o que é o burnout, né? Então, a cura depende, em primeiro lugar, que eu consiga diminuir os estressores. Então, organizar o ambiente de trabalho de uma maneira que diminua o estresse, que diminua a cobrança, que diminua as dificuldades que são mais estressantes. Então, se é um ambiente que oferece, por exemplo, assédio ou abuso, isso precisa ser cessado. E aí existem instrumentos para isso, né? Se não são instrumentos dentro das empresas, das instituições, existe fora, né? Existe toda uma estrutura de justiça, tem do Ministério do Trabalho, existe uma estrutura da Justiça do Trabalho que pode amparar o trabalhador nessa situação, se realmente existirem situações de abuso, de assédio, então isso precisa ser sempre visto. Então, é importante que o indivíduo consiga enxergar isso e busque seus direitos. Esse é um ponto importante. Não sendo essa questão, porque o burnout não surge só em situações em que o trabalho é ruim, em que o trabalho é inadequado acessível, ou excessivo. Ele vai surgir em situações em que há uma sobrecarga, tá? Então, aquilo que a gente falou, de o indivíduo conseguir dar limites àquilo que ele consegue fazer. Então, eu preciso entender, olha, esse limite... Ou até uma insatisfação com o trabalho, né, doutor? A insatisfação, ela é algo muito comum, mesmo Sim. que não seja um excesso, mas a Isso. insatisfação com o trabalho, com remuneração, com o nível de valorização, Isso. ou até com a maneira que as situações são cobradas, né? A maneira que a comunicação acontece dentro daquele ambiente, já pode ser suficiente para adoecimento. Então, trabalhar isso nos ambientes de trabalho é importante. Além disso, aí eu colocaria como 4 pilares, talvez, do tratamento. Primeiro é sono, né? Regular o sono é importante, porque, imagine, você passou o dia inteiro no trabalho, estressado, cansado, chega em casa já esgotado. O que é comum fazer hoje em dia? Pega o celularzinho, vai pra frente, ele senta lá num sofá em qualquer lugar, fica lá mexendo na timeline. Então, o excesso de exposição à rede social atrapalha muito, prejudica o sono. Então, primeiro ponto, trabalhar o sono, regular o sono e as rotinas.
Segundo ponto, praticar uma atividade física, né? Contribui muito para a cura, para a resolução do burnout, né? Atividade física regular é protetora para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para a nossa mente, para o nosso espírito, para tudo, né? Atividade física previne, né? Ajuda a ter uma melhor estabilização emocional, melhora o metabolismo, melhora o funcionamento do nosso corpo. Terceiro, passar a ter mais tempo de qualidade com família, com amigos. Então, ter tempo de qualidade, fazer aquilo que se gosta de fazer, realmente. E o quarto seria essas adaptações nas questões do trabalho. Então, esses são os 4 pilares fundamentais. E aí, além desses pilares, que são o que o indivíduo pode fazer, busca de ajuda profissional, obviamente, né? Então, um tratamento com psicoterapia, um acompanhamento psicológico fundamental, um acompanhamento psiquiátrico, se houver necessidade, ou se o nível de sofrimento for mais intenso, fundamental também. Então, existe cura, é tratável, via de regra, no bom tratamento, entre 1 e 3 meses você já tem uma resposta muito boa de melhora. Então, não é nada demorado de se fazer. A partir daí, a gente precisa trabalhar essas questões para que as mudanças sejam feitas e o risco de novo adoecimento não aconteça no futuro, tá? Mas é totalmente tratável. E um psiquiatra, doutora, que tem a competência para identificar se é um burnout? Sim, eu sempre digo que é importante essa avaliação, porque o profissional, o psiquiatra, ele tem a possibilidade de entender o diagnóstico, mas de diferenciar também. Então, como eu vou diferenciar se é uma depressão, se é um transtorno de ansiedade, se tem outros fatores de vida ou se é só realmente restrito ao trabalho e configuraria o burnout, né? Para ser bem sincero, a maioria das pessoas quando buscam já não estão só no burnout, já desenvolveram um episódio depressivo, já tem um nível de sofrimento maior, já estão há meses em sofrimento, anos às vezes. Então, essa busca profissional é importantíssima. Mas eu sempre falo que é a estrutura de saúde mental como um todo, né? Se o indivíduo sente a vontade ou né, consegue, tem uma possibilidade de buscar um profissional da saúde, né? Seja lá o médico do postinho, seja o médico de confiança, seja o psicólogo de confiança, e aí sim, se vê um nível de sofrimento, a gente tem uma condição de um encaminhamento, de um direcionamento desse tratamento. O importante é que se busque ajuda, né? A Elisângela fez uma pergunta aqui, ela disse se uma rejeição, não é rejeição o termo que ela utilizou, se um medo de convivência com uma pessoa, seja do trabalho, seja da família, pode gerar burnout. Pode, vamos imaginar na situação que nós falamos, por exemplo, de um assédio, né? Você sofre um assédio moral, que é aquela cobrança excessiva, desvalorização do trabalho, te colocar para baixo, diminuir a sua importância naquele ambiente de trabalho. Então, quando isso acontece, é comum que aquele indivíduo tenha dificuldade de convivência com quem praticou esses atos, né? Então, nessas situações, é realmente bastante comum acontecer e favorece, sim, o desenvolvimento de burnout. Na questão familiar, não consigo pensar agora, pelo menos, numa situação, né? A não ser que se trabalhe com alguém da família, né? E aí talvez seja a questão... Mas ela colocou na questão da pessoa, ao retornar para casa, se sente bem no trabalho, mas ao retornar para casa, devido a um tipo de convívio que existe em casa, né? Eu falei o nome, não vou citar o caso. Eu antecipei a questão do nome, podia ter citado o caso, não citar o nome, né? Ela foi diagnosticada com isso em função da convivência com a pessoa que estava na casa. Dificilmente vai ser um quadro de burnout, se essa for a questão. É isso que ela está perguntando se é. Dificilmente. O burnout é relacionado ao trabalho. O burnout é relacionado ao trabalho. A descrição do burnout é relacionada ao trabalho. Por que isso é importante? Até para que haja essa diferença, né? Como é que eu vou direcionar um tratamento e que eu vou ajudar essa pessoa, orientar, organizar aquilo que está estressante, se eu não conseguir direcionar realmente a causa? Então, se o problema não é o trabalho, adianta eu fazer modificações no trabalho? Adiantaria trabalhar as questões dos horários, dos excessos? Não adiantaria, vai chegar em casa, o problema está lá. Então, precisa entender se não houve realmente um processo de adoecimento, se não desenvolveu uma depressão, mas a gente pode ter outras alterações que não o burnout, que são relacionadas à convivência familiar, né? Então, um problema de adaptação familiar, tudo isso gera adoecimento. Então, pode acontecer realmente. Nesse caso em específico, talvez o cuidado seja entender o mais amplo desse funcionamento. O que tem a mais aí que precisa ser trabalhado? Então, se as relações familiares estão adoecendo, eu preciso trabalhar esse ambiente familiar, né? Então, isso vai trazer uma possibilidade. Não é um burnout. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante da Alessandra. Ela diz, Marcelo, o burnout, ele acontece apenas no ambiente de trabalho ou também no ambiente escolar e acadêmico? Porque ela coloca aqui que percebe casos de estresse crônico. Então, ela
quer saber do senhor se pode existir nesses outros ambientes ou se tem aí uma outra definição, doutor. É legal essa pergunta, porque acho que desde o início eu tô falando aqui, né, de relação de trabalho, trabalho, e realmente pode acontecer em outras situações. Vamos colocar talvez de uma maneira melhor, então, em atividades que sejam produtivas, sejam elas produção mental, de estudo, de trabalho, mas sempre algo relacionado a esse ambiente de convivência. Então, na escola pode ter sim, né, faculdade pode acontecer, mas via de regra a descrição de burnout, ela é relacionada ao trabalho, tá? A gente pode fazer essa ampliação entendendo que fazendo isso, eu uso os mesmos conceitos para o tratamento, ou seja, o que está acontecendo que está sobrecarregando, qual é o nível de sobrecarga, o que pode ser feito para aliviar essa sobrecarga. Então, eu posso fazer essa ampliação, mas via de regra, a descrição é para trabalho mesmo. Quando fala a questão de escola, né, o professor está muito vulnerável em relação a isso, porque é um trabalho dele ali, né? Isso. E professor é um dos profissionais que talvez esteja mais suscetíveis a desenvolvimento de burnout, né? Então, profissionais da saúde, professores, profissionais das forças policiais, nós falamos agorinha, bancários, pessoas que trabalham em empresas com uma estrutura organizacional maior, esses têm um risco maior realmente. Profissionais da comunicação, profissionais da comunicação, fazem ao vivo todos os dias. Que trabalham em vários empregos. Né, Julie? E quanto a gênero? Porque eu imagino o seguinte, a mulher acumula essas funções fora, rema como um homem fora, e chega em casa e ainda tem aquelas funções da casa, né? Que ela não abre mão, cuidar dos filhos, da casa, enfim. Tem incidência maior em mulheres do que em homens ou não? A gente não tem, assim, pelo menos dados confiáveis sobre isso. Aparentemente, sim, tem uma incidência maior em mulheres, mas ainda não temos esses dados para dizer que o adoecimento em mulher relacionado ao burnout, porque a grande questão é essa, né? Eu estou falando de burnout, eu estou falando de uma sobrecarga de vida como um todo, nesse caso. E nesse exemplo, existe realmente uma sobrecarga, né? Não há o descanso mesmo quando eu deveria descansar, né? Então, aí a gente vai falar no adoecimento maior. Talvez a gente tenha outros quadros aí envolvidos, tá? Esgotamento afetivo e emocional, relacionado à depressão, a um transtorno de ansiedade, a transtornos de adaptação, por exemplo. Então, isso pode acontecer também. É que eu imagino que ela fica mais suscetível, né? Eu já imagino esgotamento, né? Daí a cobrança no trabalho te deixa mais suscetível. Eu acho que as mulheres estão mais resistentes, pelo menos eu vejo assim, próximo, eu acho os homens mais suscetíveis. A pessoa que tem problema de autoestima, ela está mais suscetível? Esses são, entra dentro dos fatores que eu falei, que são os fatores pessoais, né? Se eu vou pegar o mesmo ambiente de trabalho, né? O adoecimento não é igual entre os indivíduos que exercem as mesmas funções, né? Então, o fator pessoal é importante, por isso que aquela hora eu pontuei, da questão de que o indivíduo precisa ter uma mobilização de entender os seus limites, né? Se eu foco simplesmente no conceito de que o trabalho é ruim ou de que a empresa não oferece condições, eu não abro nem espaço para que o indivíduo questione isso, que é um direito dele, inclusive, né? Então, tem uma relação também com fatores de personalidade, dentre elas essa questão de indivíduos que são mais emotivos ou que têm uma tolerância mais baixa à frustração, nesses realmente tem um índice maior, uma chance maior de adoecimento. A dona Regina está contando aqui, ela está parabenizando a entrevista, falou sempre assuntos muito bons, e nesse caso ela conta que ela passou por isso, doutor, que o coração acelerava, a pressão subia, mas infelizmente ela foi desligada, porque para as empresas, e aí ela coloca a opinião pessoal, é mais fácil desligar um colaborador doente do que auxiliar. E diz que esse tipo de acompanhamento teria que ter profissionais das empresas para cobrar essa conduta, porque na prática ela diz que ser descartado é mais fácil. Essa discussão aqui é importante por isso também, né? Essa conscientização faz com que as pessoas se atentem para isso, né? Então, para que as empresas cada vez mais tenham atenção a isso, para que a gente desenvolva métodos, né, de trabalho, de cuidado, essa discussão é tão importante que nós vamos pegar grandes empresas, as big techs, as empresas de tecnologia gigantes, elas mudaram muito as relações de trabalho, né? É emblemática aquela imagem que aparece nos filmes, né? Nos documentários, por exemplo, lá no Google, o pessoal jogando videogame, porque... Então, isso mostra Depois da pandemia, eles podem levar até os pets para o trabalho. Tá vendo? E que é importante, né? O suporte emocional dos pets ajuda muito realmente. Então, esse é um ponto importante. Já existe esse movimento de valorização da relação, de valorização do funcionário, de enxergar a humanidade no outro, que acho que é o mais importante. Não é uma questão de valorização. Valorização é só uma consequência, né? Mas o enxergar a humanidade abre espaço para comunicação. Nem sempre aquele que comete um erro, um abuso, está consciente do abuso que está cometendo, né? Então a gente precisa abrir espaço para discutir isso, porque nós vamos nos atentando e aos poucos isso deve mudar. Então,
muito provavelmente, então, né, nesse exemplo, daqui 10, 20 anos, talvez a gente não precise discutir com tanta ênfase essas questões, porque as coisas vão mudar. A questão, dona Regina, já existe o amparo jurídico na legislação Também do trabalho. Importante ressaltar, professor. A empresa ela não é obrigada a ficar com a pessoa, mas existe um custo para não ficar em relação a isso. É obrigado a fazer um acompanhamento, tá? Nós temos jurisprudência e já existe na nova legislação trabalhista Esse amparo em relação a isso. Esse talvez seja uma das grandes importâncias da descrição do burnout e do colocá-lo em um código. Vou dar um exemplo. Toda vez que você faz, por exemplo, uma avaliação e inicia um tratamento, para a relação de trabalho, o que vai importar é uma avaliação do médico do trabalho ou médico pericial para dar direcionamento sobre aquilo. Então, o médico assistente, por exemplo, eu, meu consultório, vou fazer uma sugestão ou vou direcionar um tratamento, mas precisa adequar para aquela questão do trabalho, por exemplo. Então, eu vou pedir um desvio ou uma alteração de função. Precisa passar por uma avaliação daquela função e entender o que é possível fazer. Então, quando eu coloco num código isso, e o CID-11 agora permite ter um código específico para burnout, antes a gente tinha um código que era meio aberto, só estava esgotamento, né? Mas não tinha essa descrição toda bem feita. Então, a partir de agora, a gente tem um instrumento maior até para essa evolução das relações de trabalho, porque daqui a pouco, quando o indivíduo inicia um tratamento e o tratamento tem uma relação com burnout, por exemplo, isso precisa ser considerado nessa tomada de decisão do indivíduo que foi demitido, dos direitos que ele tem sobre isso. Então, isso também é um instrumento de proteção do trabalhador. Importantíssimo. Doutor Washington, 15 horas e 54 minutos, como de costume a gente caminha para a reta final e eu faço questão, o senhor explana muito bem, fala com facilidade, deixar o microfone à disposição para as considerações, se faltou algo importante também, fique à vontade para destacar para que a gente consiga fechar esse assunto. Eu sei que tem muitos pontos, a gente ficaria aqui por mais tempo conversando, mas é um assunto também para voltar mais vezes para a mesa e muita gente aqui com dúvidas e agradecendo a informação clara, né? O senhor sempre falando aqui direto com as pessoas com muita tranquilidade, então fique à vontade, doutor. Eu vou fazer o meu fechamento iniciando para fazer aqui minha homenagem à minha mãe, né? Desejar um feliz Dia das Mães para ela, vou estar com ela depois, e também a minha esposa, que é uma excelente mãe, né? Thay, te amo. E acho que o que a gente pode realmente frisar é que nós precisamos ter mais atenção aos nossos sentimentos e emoções. Então, partindo daí, independente de o ambiente de trabalho, de ser um ambiente familiar, de ser um ambiente de estudo, eu preciso entender quais são os meus limites. Então, essa discussão que a gente trouxe hoje sobre burnout, talvez a importância maior seja da conscientização do como uma relação de trabalho que não seja saudável, seja ela porque o indivíduo se sobrecarrega, seja ela porque existe uma sobrecarga que é oferecida naquele ambiente de trabalho, que os limites já estão sendo mais bem estabelecidos e a gente precisa lutar por direitos, né? E estabelecer deveres que sejam realmente verdadeiros e confiáveis. Então, esse direcionamento é importante e eu acho que o cuidado maior que eu colocaria a gente precisa dar atenção para os nossos sentimentos. Então, estou em sofrimento, buscar ajuda precisa ser uma opção. Lidar sozinho não precisa ser o único caminho, né? E a gente, infelizmente, faz muito isso. Quando a gente falou agora há pouco sobre o homem, a mulher adoece mais, a mulher talvez, os índices que eu falei que tendem a ser maiores, né, de diagnóstico em mulheres, sejam exatamente porque as mulheres buscam mais. Os homens não buscam. E um sinal importante, né, de adoecimento no homem, é importante falar isso, é a irritação e a agressividade. Né? É muito mais comum no homem expressar as suas emoções através da agressividade, quando ele já está no seu limite, do que na mulher. Então, eu preciso também abrir esse espaço para falar sobre isso, porque é importante saber identificar. O sofrimento ele não vem só pelo choro, ele vem, às vezes, pelo excesso, pela hostilidade, pela agressividade. Até porque existe um fator cultural, né, da própria educação, que o homem machucado, ele agride, né? Exato. É a questão da fera. Ele termina fazendo essas reações, na maioria das vezes, inclusive. Na maioria das vezes. Muito obrigada, doutor. Parabéns por parabenizar as mulheres aí da sua vida ao vivo e volte mais vezes colocando assuntos tão importantes na mesa. Eu ouvi o senhor e pensava assim, às vezes a gente precisa dizer não, né? Aqui é o meu limite, não fazer além, porque isso também vai acumulando. E digo por mim, quantas vezes, né, faço ali, além do que posso, com essa dificuldade do não, eu vou levar
esse ensinamento para casa. Obrigada, porque doutor. quando a gente não aprende isso, a gente acaba no consultório. Só para acrescentar, acho que isso é legal também, não quero estender muito, mas esse limite é importante, né? O dizer não, aprender a colocar limite, né? Por mais que seja nessa discussão específica, uma relação de trabalho, poxa, mas eu tenho medo de ser demitido. Sim. Se eu falar, se eu expressar, se eu reclamar, eu posso ser demitido. Se expressar é importante, né? Qual que é o seu limite? É melhor se adoecer, então, definhar, sofrer, para aí depois perder o emprego, talvez, porque você vai estar adoecido e talvez você já não consiga exercer aquela função? Ou é melhor eu aprender a expor os meus limites de maneira clara, educada, justa, para que talvez algumas mudanças ocorram? Então, aprender a dar o limite é doloroso e é difícil, mas é necessário para todo mundo. E depois que aprende é tão libertador. Ai, não é? Falar um não é maravilhoso. Boca cheia, assim, não vou, não posso. O não deveria ser comum, né? O diferente é o sim, é a aceitação. Né? Mas o não, ele tem que ter um prevalecimento. A maioria das coisas que existem no mundo é para a gente não ter acesso, não fazer. O sim é uma escolha. O não deveria ser natural. Quando você inverte esse processo, é complicado. Vamos levar para o fim de semana, viu, Washington? Olha aqui para mim. Não tenho condições de atendê-lo nesse fim de semana. Não vou fazer a previsão do tempo, porque não estou com vontade. O Washington é ótimo nisso. O Washington é perfeito nisso. Ele não aceitou o Tite. Não, de jeito nenhum. Mudou de time. Por isso ele não está sofrendo com as derrotas do Flamengo. O Flamengo perde, ele fala, eu não disse? Estou sofrendo com hombridade. Olha a importância do não na vida de Washington Guimarães. Não abro mão do amor ao meu Flamengo, independente de quem quer que esteja vestindo a camisa. Usou não também. Pronto, tá aí, professor. Olha só, seu Nelson, querido sempre, sou Marcela Vasconcelos, estou aqui. Muito boa entrevista, como sempre. Obrigada pelo carinho, seu Nelson. Bom mesmo é ter o senhor aqui na audiência. O seu Arnaldo, um abraço para o senhor. Obrigada pela companhia. Fernando mandou um áudio. Washington, segura aí o botão que eu vou colocar a minha audiência qualificada aqui. Grande abraço aí para todas as mamães, para vocês aí do estúdio. Um abraço especial para minha esposa, para minha mãe, para minha sogra, né? Para as minhas noras queridas e para todas as mamães do Brasil. Não esqueceu ninguém. Aqui seu ouvinte, José Fernando. Não esqueceu ninguém. José Fernando, obrigado pela companhia de sempre. Assim a gente espera, né? Abençoado. Se esqueceu, é dia das mães. Se esqueceu de alguma das mulheres, pode ter certeza que antes da meia-noite você vai comprar. Noras. Imagina, quem quer lembrar da Nora? Uma hora tá maravilhoso. Obrigada. Chegou a hora de partir, agradecendo e muito a sua companhia. Você que ouviu parte das entrevistas, você que está aqui todo dia conosco, muito obrigada. Só faz sentido assim. Um abençoado Dia das Mães a todas as mães. E olha só, aqui tem a presença, sem telas, tá? Olho no olho, sentimento, demonstração, abraços. Você que tem a sua mãe aqui, essa oportunidade, que viva esse momento na plenitude, é o que eu desejo a você de todo o meu coração. E segunda-feira a gente tá aqui, né? Estaremos. Todo o meu respeito, carinho, admiração pelas mães, né? Marcela, Juliana, a mãe da Julie, a Ieda, que está em casa, que é uma grande mãe, todas as mães do mundo, você que ouve todo dia, você que ainda não é mãe vai ser. Também. Todo o nosso carinho, e segunda-feira estaremos aqui de volta. Até segunda. Washington, Anderson, obrigada pela companhia. Cuidem-se, abençoado, leve e divertido final de semana. Segunda-feira, às 14 horas, a gente se reencontra.